Bem, boa tarde para todos. Estamos iniciando nosso primeiro episódio e hoje nós estamos com um bate-papo interessante aqui com a professora Simone Ionamini. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Paulo Mota, sou sétimo dan de Karatê, Shitoryu. Vivi uma época nos Estados Unidos, né, e fiz Karatê durante 15 anos e aí descobri a Shitoryu nos Estados Unidos. Eu fui para morar, acabei voltando em função disso e comecei aqui no Brasil. Em 1990, eu trouxe a Hayashi Shitoryu aqui para o Brasil. E aí tudo mudou na minha vida, né? E quando eu cheguei, tive a possibilidade já de cara na chegada de entrar na seleção paulista e conhecer a Sensei Simone Ionamini, que está aqui. E vou deixar ela se apresentar primeiro, aí eu conto a história do nosso começo aqui e nós vamos bater o papo. Boa tarde a todos, meu nome é Simone Ionamini, eu sou sétimo dan do estilo Goju-Ryu e sexto dan do estilo Shitoryu. Sou casada com o professor Paulo, completaremos daqui 2 anos 3 décadas de casamento, temos 4 filhos. E sou filha de Sensei Ionamini, 10º dan da Goju-Ryu, uma família com 5 irmãos, os 5 integraram a seleção brasileira, ou seja, somos uma família com certeza da mais tradicional, né, do Karatê do Brasil, uma das mais tradicionais, porque temos os nossos filhos dando continuidade a esse trabalho. Foi isso, né? Meu começo em São Paulo, quando nós chegamos em São Paulo com a Shitoryu, eu nunca me esqueço, antes de eu ir para os Estados Unidos morar, a intenção era ir e não voltar, né? Eu estava no ginásio e teve um confronto Brasil e Japão no Ibirapuera. Aí se apresentaram, né, as brasileiras, os brasileiros, os atletas de kata e depois as atletas japonesas. Na época, 2 apresentações me impressionou, né? Primeiro, de uma japonesinha bonita, falei assim, que bonita essa japonesa, né? Brasileira aqui, né, tal, filha de mestre, né? E de um estilo que na época era uma coisa diferente, porque quem dominava o karatê no Brasil era o estilo Shotokan, como até hoje é o que tem mais praticantes. E, de repente, uma atleta da Goju-Ryu, né, da onde que é, tal, se apresentou e foi a vez que eu vi ela nessa demonstração no Ibirapuera, fazendo kata lá no Ibirapuera, né. Aí eu vi ela, depois eu vi a demonstração da Mii Nakayama e, por coincidência, eu casei com ela e trouxe para o Brasil o estilo da Mii Nakayama, que me impressionou tanto. Eu nunca tinha visto um kata daquele jeito, né? Eu tinha visto da Goju-Ryu, mas da Shitoryu não tinha visto. E foi fantástico. Ibirapuera parou, né? Tanto com a apresentação dela, quanto com a apresentação da Mii Nakayama. Naquela época, o karatê trazia muita gente para o ginásio para assistir karatê. Uma coisa diferente de hoje, mas na época tinha um público muito grande, era muito legal. E eu fiquei impressionado com aquilo, me marcou. E foi uma das coisas que me fez trazer esse estilo para o Brasil, porque quando eu vi o emblema, eu não liguei que era da atleta, porque a atleta japonesa tinha o embleminha do Japão. Mas depois que eu vi ela, que era dentro da Hayashi, que era a atleta da Hayashi do Japão, aí eu falei assim, eu vou levar isso para o Brasil. Aí me animei de voltar para o Brasil. E na entrada, por um acaso, eu tinha uns alunos já faixa preta, iam fazer uma seletiva, foi muito gozado, porque eles faziam um kata de uma linha daqui, que não era nem um estilo muito conhecido, e eu não sabia mais nada daquele estilo, né? Eu só sabia Shitoryu, Hayashi. E eu fiz a equipe com eles, porque eles ficaram sem um integrante, e nós fomos para a seletiva. E olha como as coisas funcionam, né? Pelo destino, só tinha a nossa equipe na seletiva. E eu estava totalmente fora do ritmo deles, e na verdade eu estava até atrapalhando a equipe. Mas só tinha gente, nós que vamos para a seleção paulista. E a equipe dela já era famosa, era a seleção brasileira, e a outra equipe do feminino da Paulista era a equipe dela. Então foi muito gozado que nós já começamos entrando, já entrei esquisito ali e já entrei no time por acaso. Você lembra dessa fase, Simone?
Lembra dessa época? Que nós Não. treinamos lá no Johannes, que a gente ia na academia do Johannes treinar. Você lembra disso, não? Desse Se começo? fosse por aquelas apresentações de treinamentos, eu nunca teria olhado para você, porque era muito, muito, muito Terrível. inexperiente, né? Não, não é. Eu vim com o estilo Shitoryu. Aí eu tinha que fazer uns katas que eu nem lembrava mais, que era tipo, não menosprezando, lógico, mas era um kata da Vadoryu e eu fazia Shitoryu. Aí os caras iam para um lado e eu tinha que lembrar. Não, e a apresentação foi isso, foi uma catástrofe. E ainda tem mais, né? Aí chegou um dia, nós fomos disputar o Paulista. Aí foi muito gozado, porque a gente tinha pedido kimono. Aí que nós começamos a se preocupar com detalhes, né? Sobre kimono, sobre toda a estrutura. E aí, tem até um lance gozado que ela lembra bem. Você quer contar do kimono? O kimono, o nosso kimono era feito sob medida, mesmo naquela década de 90, nós fazíamos sob medida. O detalhe era tamanho que até as lavagens do kimono nós fazíamos no mesmo dia, eu e minhas irmãs, para que o encolhimento fosse igual e que a coloração também não mudasse do uniforme, né? Então a gente realmente pensava em todos os detalhes. E quando chegamos na competição, eu olhei para a equipe masculina e eles tirando o kimono de dentro do saco. Sabe aquele kimono na época azulado e assim, grande, totalmente fora das medidas? Eu falei, o que esses caras estão fazendo aqui? Incrível, incrível. Nós tiramos o kimono e ainda tem um detalhe. Naquela época, o kimono vinha com uma tinta, parecia anis. Anil. Então Anil. Anil, né? Anil. E ele era azul. O kimono era azul claro, ele não era branco. Ele ficava branco com as lavagens. E como o kimono foi entregue para a gente no dia da competição, nós usamos o kimono azulado. Então, além de totalmente fora de medida, tínhamos que dobrar a manga. Naquela época podia, graças a Deus, né? Senão estava desclassificado. Tivemos que dobrar a manga, dobrar a calça, kimono azul. E foi assim o nosso começo. Então, muita gente acha que a gente pegou o estilo e fez a Hayashi, que foi tudo maravilha, já chegamos ganhando, nós chegamos aprendendo. Nós apanhamos muito, eu apanhei muito, eu aprendi na minha vida, foi tudo da pior maneira, ou seja, tomando na cabeça. Então, nós tivemos essa experiência no campeonato, nós tivemos aquela seletiva que nós classificamos, embora eu errei quase todos os katas, mas aí uma característica minha é que eu não desisto, né? Então, eu errei e aprendi. Ela me ajudou muito, né? Começou a me ajudar, a equipe delas ajudou, e nós arrumamos o kimono, começamos a fazer o kata de jeito certo. E uma curiosidade, nós entramos na Seleção Paulista pela porta dos fundos, né? Mas e eu não tive pressa. Nós fizemos katas, por exemplo, a gente fazia Jite, Niseishi, Lohai, Seiente. Nosso kata top da final era o Seiente. E a gente só fazia kata curtinho. E assim, não tive pressa mesmo. Eu fiz o processo com a equipe. Mesmo que a gente pagasse caro por aquilo, né? Que pagamos, né? Por exemplo, a equipe da Shotokan já fazia os katas top da Shotokan, né? Que era a Max, a equipe da Shotokan era bem forte. Rio de Janeiro, Genival. Rio de Janeiro, Genival, as equipes muito fortes. A gente estava na Seleção Paulista, mas a gente era praticamente os reservas, porque os titulares eram muito fortes. E nós somos começamos pequeno, e aí naquele ano nós fomos para Cuba, tivemos um campeonato, os titulares não iam para Cuba, foi a Seleção Paulista, então foi a minha equipe. E lá em Cuba, nós ficamos em segundo lugar. E uma coisa interessante, né, que nós perdemos para uma equipe da Shotokan. Ganhamos de algumas equipes, de Cuba, de Curaçao. Não tinha muitos países, mas tinha Japão. Só que o Japão não foi com o kata equipe, né, para nossa sorte. Foi só com... E aí nós fizemos uma final com a equipe da Rússia. E
E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção agora, né? Que nós tivemos um resultado da Nicole agora lá em Moscou, que começou a Nicole, que é o ponto de partida da Nicole em Moscou, me lembrou os russos, né? Porque eles ganharam da gente, depois nós fomos encontrar com eles, fizemos amizade com os russos e foi uma experiência muito legal em Cuba. E depois de Cuba, nós realmente fincamos o pé e aí começamos a melhorar os catás e aí ganhamos o Paulista e aí fomos para a Seleção Paulista por mérito. E em 93, no Brasileiro, 94, Brasileiro de 94, foi a última competição minha, porque eu já estava velho, né? E o Brasileiro em 94, nós somos campeão brasileiros por São Paulo, com o Catá Equipe. E fizemos o Gojo Shiro na final, fizemos Nipaipô, fizemos catás da época de ponta da Shitoryu. Fazíamos Anan, fazíamos todas essas séries. E fomos campeão, ganhamos da equipe do Rio, que era uma equipe forte também. Então foi muito interessante isso, foi muito legal, foi um aprendizado, foram 3 anos de crescimento ali. Ali foi quando nós amadurecemos e conseguimos enfiar o pé na Hayashi, né? Conseguimos mostrar que a Shitoryu chegou, né? E conheci ela e a gente se conheceu na seleção, mas a gente não tinha, né? E aí nós fomos uma competição em Curaçao. Aí eu já não competia, eu competia, mas eu fui como árbitro nessa competição. Eu fazia tudo, né? Eu fazia tudo. Os que estavam comigo na equipe eram só atletas, que eram o Maurício Riso e o Rogério Saito. Mas eu fazia tudo. Eu era diretor da federação, era árbitro, até técnico, auxiliar técnico eu era sendo atleta. Fazia equipe com eles. Então, até esse Maceió, que eu fui campeão brasileiro, na época, fiz 4 funções em Maceió. Eu fui técnico de comitê, fui atleta de kata, eu fui delegado e fui o representante da federação, porque o presidente não foi, eu era o representante. Então, eu cuidava de tudo. Aquele evento foi... Eu fiz de tudo com São Paulo. Eu fazia tudo. Eu aprendi todas as funções, né? Eu andei por todos os caminhos ali. Foi muito importante para a minha vida esse começo aí, que foi complicado. Mas vamos voltar quando nós nos conhecemos, né? Lembra? Com certeza. Na verdade, o Paulo começou a me chamar a atenção por conta dessa paixão que ele tem pelo karatê, né? Eu até brinco de vez em quando que ele me faz enjoar muitas vezes do karatê, porque com ele o assunto é karatê de manhã, à tarde e à noite. Ele gosta de karatê e por ele só fala sobre karatê. E por ele ter essa paixão pela modalidade, ele ia para as competições e ele demonstrava através de atitudes mesmo, sabe? Nessa competição em Curaçao, ele era árbitro e ele viu a dificuldade dos atletas, como sempre, né, de levarem pouco dinheiro, e ele entrou na cozinha e começou a cozinhar para todo mundo. E ele colocou a panela para fazer um macarrão. Daqui a pouco eu olhei, eu achei muito estranho, porque ele era árbitro da competição. Inclusive, ele atuou na minha quadra quando eu competi nesse evento. E por vê-lo no fogão, os outros atletas começaram a levantar e todo mundo começou a fazer alguma coisa, né? Uns começaram a fazer um molho, outros começaram a arrumar a casa, enfim, todo mundo começou a fazer algo, porque até então estava todo mundo meio encostado. E o Paulo, nessa, eu não percebi, ele saiu de fina e deixou todo mundo cozinhando, ou seja, o Paulo não sabia cozinhar. Ele fez aquilo talvez para impressionar todo mundo, o objetivo era de ajudar, mas no final ninguém viu o Paulo, porque quem fez a comida foi o pessoal. Então, e ele que foi ao mercado, ele ia no mercado e comprava as coisas para poder realmente colocar na casa para o pessoal não passar apertado, e foi uma viagem assim diferente, porque ele liderou através dessas atitudes dele, sabe? Sempre muito humilde, ele era árbitro, cozinhava para todo mundo, mesmo representando muitas vezes o presidente, que às vezes o presidente estava ausente, o Paulo o representava. Em seguida, ele estava lá comprando água para os atletas, enfim, o Paulo sempre foi dessa forma. Então, foi uma coisa que chamou bastante atenção, porque ele conseguiu o respeito das pessoas, com essas atitudes que a gente vê muito pouco hoje em dia, né? As pessoas se colocam num nível muito mais alto, inacessíveis,
e muitas vezes, até ao invés de ajudar, acabam que dificultando alguns acessos. Então, eu acredito que essas atitudes do Paulo e essa forma dele agir está faltando muito hoje, né? Não só no karatê, mas no ser humano, nas pessoas. Uma coisa que ela, que acho que ela sabe, né, na verdade. Ela está sendo bem política, né? Bem comedida nas palavras, né? Mas assim, eu era o faz tudo, né? Então eu fui de delegado, fui de árbitro e aí nós somos, o presidente, o Edgar, foi também. E nós arrumamos umas casas, né? Que tinha, era um Chalés. hotel, era tipo Chalés. eram uns chalés que tinha toda a estrutura de cozinha, geladeira, tudo. E a comida era cara e a federação estava pagando metade de todas as despesas para os atletas e a outra metade os atletas pagavam. E nós estávamos com a verba super curta. E aí o Edgar falou, Paulo, nós estamos numa encrenca. Eu falei, por quê? Porque os atletas vão passar fome aqui. O dinheiro que nós temos não dá para comer aqui. Aqui é tudo muito caro. É de um lugar turístico, né? Que é extremamente caro. Aí eu falei, bem, Edgar, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um mercado. Quanto dinheiro você tem? Vou fazer um mercado. E vou para a cozinha. Eu não sei cozinhar. Mas aí quando eu der o pontapé inicial... vamos ver se algum atleta se manifesta. Se não se manifestar, eu vou atrás de pedir para alguém ajuda. Mas vamos ver se eu consigo, que eu não tenha que pedir ajuda, né? Que se naturalmente o pessoal vai cozinhar. E eu fiz essa jogada e deu certo. Aí quando todo mundo daqui a pouco estava todo mundo cozinhando, menos eu, né? Eu não sabia fazer nada, nem cortar uma cebola, eu sabia, né? Mas eu dei o pontapé inicial, fui pegando a panela, enchendo de água, aquela coisa, né? Que eu via minha mãe fazer. Então eu fui imitando, copiando, né? E aí veio o Max sabia fazer, o Max tem descendente italiana, sabia fazer macarrão, não, vamos fazer um macarrão para todo mundo, isso, já botou a água, é isso aí, pô, deixa comigo, eu sei fazer o tipo, que tipo de macarrão você sabe fazer, Max? Ah, esse, acho que é melhor que o meu, você não quer fazer? Aí ele foi, pegou na mão, aí veio a Simone, todo mundo fazendo, né? E eu me mandei, né? Falei assim, nossa senhora, graças a Deus, senão os caras iam comer hot dog. A minha água não era para um macarrão, para um prato, era para salsicha, para depois fazer hot dog. Aí, graças a Deus, apareceu o pessoal do macarrão, né? Mas foi assim. E esse Curaçao foi muito bom. Lá nós nos conhecemos, né? Pegamos um dia e fomos pegamos um pé de pato e tal. E aí foi todo mundo nadar e foi ali que nós nos conhecemos, começamos a conversar. E Curaçao, eu estava numa fase da minha vida... que estava procurando uma pessoa mesmo, eu não tinha isso na minha vida. E ela também estava numa fase e foi coisa de, né? Casou mesmo, né? Foi fantástico, né? Até nós estamos pensando em voltar um dia lá, né? Ela já voltou, né? Ela foi para um Pan-Americano lá, né? Uhum. Foi um Pan-Americano lá e foi muito interessante porque... ela me mandava mensagem, né? Putz, a gente podia estar aqui, né? Eu fui naquele lugar que nós fomos, nós nos conhecemos, foi muito legal, né? Sim. E aí foi o nosso início, né? Uhum. Nós começamos aí nessa fase. E aí o que aconteceu? Tinha um professor de karatê, né? O Takashi Shimo. E ele queria ser Hayashi Shitoryu. Na época, quando eu trouxe a Hayashi para o Brasil, ele era quinto dan, era graduado, era top, né? E ele queria vir para o Brasil e trazer o estilo para cá. Então, o que aconteceu? Ele morreu, né? Ele teve câncer. E na época que teve câncer, ele já se aproximou de mim. Mas como ele era, na verdade, um concorrente, né? Na verdade, entre aspas, ele queria ser Shitoryu no Brasil e eu tinha representação, ele era meio que um adversário. Então, tudo que ele fazia para, né? Para tentar cortar minha asa, não deixar eu crescer, ele fazia. E aquilo me incomodava, né? Porque eu não sou um cara de... Eu não acredito muito nesse negócio de confronto, né? Nós não estamos tem espaço para todo mundo e eu acredito muito na livre concorrência, né? No trabalho, né? Então, contra fatos não tem argumentos, né? Muitas vezes tentaram
rebaixar a Hayashi, colocar a gente para baixo, e eu nunca me preocupei muito com isso. Incomoda, mas não é uma coisa que eu vou me vingar, o cara fez isso, o cara prejudicou, o cara puxou nota, o cara fez, sabe, tentou tirar. Não, isso eu não vou fazer, mas mas assim, dá aquele gostinho de vitória quando você consegue mostrar o teu trabalho, e pelo trabalho você conseguir mostrar o teu valor, né? Então, acho que a melhor... o conselho que eu daria para todo mundo que compete, que tem uma estrutura, seria não se incomodar com o adversário. O adversário, quanto mais forte for, melhor para você, né? Você tem que torcer para o seu adversário ser forte e ter valor, para que você se sobreponha a ele. Quando você se sobrepor a um cara que é muito forte, é sinal que você está... O teu título aí vai ter muito mais valor, né? E você vai ter muito mais conceito. Então, é nisso que eu acredito. Então, quanto mais forte for o adversário, eu acho que é melhor, né? Com certeza. Nessa parte, você diria o quê? Por exemplo, o que você falaria para um atleta? Por exemplo, nesse aspecto que nem eu falei, desse conselho, você falaria o quê? Para dar um conselho hoje? Eu sei que é difícil, né? Você trabalha duro, você se prepara para chegar numa competição, dar o seu melhor. O atleta que é profissional, ele pensa em todos os detalhes possíveis e imagináveis. São muitos detalhes, principalmente no kata, onde você já começa perdendo, porque você começa com a nota máxima e o árbitro não vai ver sua qualidade, ele só vai tirar, ele vai procurar só os defeitinhos. Então é bastante complicado, porque você realmente tem que ter uma visão muito ampla e um conhecimento enorme da modalidade, né? Kata, no caso. E recentemente eu escutei de uma pessoa que faz parte da arbitragem, ele falando que a pessoa não precisa conhecer de karatê para arbitrar, que se continuasse pensando da forma que eu penso, que o karatê do Brasil não iria melhorar. O que eu entendi, pode ser que eu esteja errada, tá? É que o cara sai da faculdade, por ele ser profissional de educação física, ele está apto a arbitrar no kata. Gente, kata é uma coisa muito complexa, karatê é uma coisa muito complexa, os estilos eles estão aí para serem estudados e muitas vezes a gente passa uma vida estudando e a gente sabe que não sabe nada, né? Meu pai é 10º dan de karatê, 80 anos, ele treina diariamente e diariamente ele aprende, tanto ele com os treinamentos como com os alunos. Então, você escutar esse tipo de coisa realmente é uma facada, pra falar a verdade, porque você faz um trabalho constante buscando essa evolução e a gente conhecer totalmente o nosso estilo, a gente vai morrer sem conhecer totalmente, porque é muita informação, né? E precisa de uma pessoa acima, um professor para estar te abastecendo com essas informações. Quem não tem professor ou não tem de onde trazer essas informações, vai ficar limitado, porque karatê, como eu já falei, meu pai é 10º dan, 80 anos, continua treinando e estudando, então ele é a minha maior referência. Se ele não sabe nada, eu sei menos ainda, né? Então, você escutar de uma pessoa lá de cima que não é necessário, então o meu atleta está sendo avaliado por uma pessoa que acha que kata é uma coisa, para mim, uma coisa fácil, né? Passa a ser fácil. Porque o que eu questionei? Que o árbitro, ele precisa praticar. Não adianta só saber a teoria, não adianta ele saber o que está escrito ali no livro de regras. Ele precisa treinar, sim, senão ele nunca vai saber o grau de dificuldade e como executar aquela técnica. Ele pode não executar com excelência, ele pode não executar com qualidade por causa da idade, por causa da sua condição física, ok, mas ele tem que saber como faz. Eu não estou dizendo que o árbitro teria que ter sido atleta, mas ele tem que ter conhecimento, e para isso ele precisa treinar, não tem outra forma de você poder avaliar o kata. Então, quando você está na mão de pessoas que talvez não estejam tão capacitadas, né, porque existe aquele árbitro que erra naturalmente, né, por falta de conhecimento, né, não por... Agora, tem aqueles que fazem intencionalmente, eu sei que é uma minoria,
mas você sente quando existe aquela... Infelizmente, existem alguns árbitros ainda que tentam, de alguma forma, analisar o kata por um perfil que não faz sentido. Por exemplo, você vê duas atletas, você vê com total convicção que a atleta A tem um nível atlético maior que a B. E aí chega na nota final, esse árbitro que deveria de ser aquele que tem um maior conhecimento, porque tem um credenciamento maior, se ele não consegue enxergar, ele é referência para os demais, entendeu? Então, eu não estou questionando ninguém, eu não estou apontando nem nomes e nem, enfim, ninguém. A minha indignação é só com essa questão de que o karatê, ele vai se perder se essas pessoas que consideram kata uma coisa fácil de se avaliar, uma coisa fácil de se interpretar e que qualquer um que sai da faculdade consegue sentar numa cadeira e avaliar. Fazer parte de uma banca e avaliar o atleta de kata. A coisa é muito, muito mais difícil, muito mais complexa. E aí, a Simone, mas poderia então fazer um treinamento, você junto participando? Eu falei, eu estou aqui, sempre estive, eu estou há 36 anos, esse ano eu completo, de seleção brasileira de karatê. Tem bastante tempo. Na minha época era nota. Eu era avaliada por nota. Depois de um tempo vieram as bandeiras. Eu digo que no Shiai a evolução é constante. Você vê várias coisas sendo estudadas para melhorar a avaliação no Shiai. Agora no kata parece que a coisa retrocede, ela começa a evoluir e volta para trás, porque é muito mais simples avaliar com bandeira. A pessoa não tem que ter conhecimento para levantar uma bandeira. Ela até pode ter, mas até um pai de aluno às vezes levanta a bandeira e tem mais acertos do que, às vezes, algumas competições, alguns árbitros que a gente vê. Não menosprezando o papel dos árbitros. Tem muito árbitro que estuda, tem muito árbitro que realmente se empenha, se preocupa em estar evoluindo. Eu não estou colocando que, no geral, isso acontece. A gente sabe que erros, né, humanos, fatores humanos, influenciam. Que, às vezes, o golpe é muito rápido, enfim, e realmente fica difícil de você ver, né? Mas no kata nem vídeo review tem, por exemplo, entendeu? Então fica muito complicado realmente essa avaliação. Mas o que a CC Simone está falando, por exemplo, do vídeo review, né? É que no comitê tem uma situação do cartão, né? Que se você acha que foi ponto, que o juiz não deu, então você pede uma revisão. E aí eles fazem uma revisão por vídeo e se você tiver correto, você é validado aquele cartão que você deu e o ponto é dado e é corrigido aquela situação. No kata não tem isso. Então não dá para você reclamar uma nota, não dá para você reclamar para o cara voltar atrás. É dado a nota e acabou, vem e você toma a tijolada, né? Então, esse ponto que a CC Simone falou, né, que está acontecendo, que tem uma linha que está falando, isso é o grande, na verdade, a pessoa que está falando que o Karatê do Brasil, não, o Karatê do Brasil hoje, ele está deixando de crescer e tem muito potencial, viu, gente? Não estou falando, os hábitos, tem muito hábito bom, tem muito potencial, só que nós estamos deixando de crescer por causa desse pensamento do fácil, que qualquer um pode arbitrar kata, que é fácil, um professor de educação física pode arbitrar kata. A educação física é importante na vida de um professor de karatê? É fundamental. É fundamental, porque tem a parte fisiológica, tem a parte... Mas isso também não quer dizer que um professor de karatê que não faça educação física, ele não estude isso. Ele pode estudar, né? Tem recursos aí, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, anatomia. Isso é interessantinho, treinamento desportivo, mas não é o que dita a regra. Então não adianta o cara ser... Eu sou mestre em educação física, mas um faixa preta ele tem um nível de um faixa preta primeiro dan, ou faixa marrom. Isso não credencia ele para entender de kata. O que eu estou dizendo é que é praticamente impossível um cara que trabalha com educação física ser um árbitro de kata. De comitê, eu também acho difícil.
mas até dá. Mas também não vai ser um hábito que vai muito longe. Ele vai ficar muito limitado. Ah, mas o pessoal vai falar de hábito de futebol, hábito de vôlei, hábito de basquete. Esses hábitos estudam e jogam o esporte. Eles estudam regra, jogam o esporte e quando você sai da educação física, você não tem condição de ser técnico em nada. Você tem iniciação básica de basquete para você dar em escola. Não significa que você entende. Entendeu? E o karatê nem tem isso em escola. Hoje tem umas matérias, estão começando a colocar para pós-graduação, para especialização. Tem uma matéria chamada lutas. Então, matéria do karatê não tem a faculdade de educação física. Então, você entender uma regra, um livro de regra, é uma coisa. Agora, você conhecer karatê-do, porque o que é a competição? A competição é uma adaptação do karatê-do. No caso do kata, é o karatê-do. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito fácil que é o que aconteceu e tem acontecido, né, que tem nos atrapalhado bastante, desse pensamento simplicista. Porque a arbitragem tem duas linhas. A linha que você vê na WKF, na Organização Mundial, é uma linha de procedimento. Eles nem podem chegar num curso. Como que eles vão ensinar karatê num curso de fim de semana? Num curso de 2, 3 horas. Eles não vão fazer isso. Eles já imaginam que esses hábitos que chegam lá, chegam com um embasamento. E já chegam liberados pelas confederações com esse embasamento, com conhecimento, de karatê. Eles não imaginam que o cara não sabe nada, né? Então eles dão um curso do quê? De procedimento. E os brasileiros que estão no topo, por falta de estudar e com esse pensamento simplicista, eles copiam esses cursos. Só que esses cursos não ensinam karatê-do. E as pessoas que dão esses cursos são muito boas no karatê-do. Só que eles não ensinam isso num curso. Então é um pensamento simplicista, que nem vamos descontar a nota, 0,2 tem um desequilíbrio não sei o quê, depois um desequilíbrio mais acentuado, isso daqui você desconta tanto, tal. Se você for pensar assim, um atleta que chegar lá e ele se bate, ou ele faz um kata ruim, ele não mexe o quadril, ele não sabe pisar, ele não sabe usar o cotovelo, não sabe se fazer nada, mas ele não balança, ele não faz nada que está descrito ali. Ele vai ganhar de um atleta que tecnicamente é superior, que sabe mexer o corpo, que faz uma técnica difícil. Entendeu? Exatamente. Eu vou dar um exemplo da técnica difícil. Então, esse é um problema que atrapalha muito. Então, o Brasil não vai crescer se pensar simplicista como esse cara, esse pessoal que está em cima está falando. Por quê? Vamos para a ginástica olímpica. Então, vamos sair do karatê para vocês entenderem bem. O cara vai na ginástica olímpica, ele vai fazer na última Olimpíada, então de repente, eu vou falar uma nota aqui, eu não sou especialista em ginástica olímpica, mas vou dar só para vocês entenderem. Qual que é o grau de dificuldade que ele vai fazer esse salto? É 3,8. Aí o cara vai lá, dá o salto de 3,8 de grau de dificuldade e ele balança, cai meio torto, pisa aqui, quase, sabe, deu um tubiado. Aí você tira os pontos que tem que tirar, e aí ele chega a uma nota de 2,8, um exemplo. E ele fez um salto de 3,8. Aí chega lá um outro, faz o grau de dificuldade 2,8. A nota máxima dele teria que ser 2,8 em grau de dificuldade. E ele vai lá e quase não erra nada. Mas ele tem um vacilinho só. Porque ele fez tudo fácil. Ele fez o mais fácil. Aí ele cai 2 décimos e fica com 2,6. E o outro, que fez um monte de desequilíbrio, mas fez uma coisa muito difícil, teve 2,8. E ganhou a competição. Então, é mérito. Porque o outro deu 2, que vale tanto, o outro deu 3 giros e meio. Então, quer dizer, pomba, ó a dificuldade do outro. Então, é isso, com esse pensamento simplicista, e isso que vai acabar com o karatê brasileiro. Esse pensamento simplicista. Porque quem está pensando assim, não se olhou ao seu redor. Porque ao seu redor, antigamente, eu quando fui árbitro, há alguns anos atrás, eu olhava do meu lado, eu vi o pai dela, o sensei Onamine 10º Dan, eu vi o sensei Buio,
Eu vi o próprio Takashi Shima, que faleceu. Eu via gente com muito conhecimento de karatê. Eu ia para o Pan-Americano, eu ia para o Pan-Americano, eu via Sensei Uemura, Sensei Yamazaki, Sensei Minobu Miki, entendeu? Hoje você não vê mais nenhum mestre. Então o que aconteceu? Os que subiram não têm a condição de mestre como a gente via antes. Então você tinha gente do teu lado que observava essas coisas. Hoje ninguém observa. Hoje todo mundo, lógico, quer correr pro fácil. Agora, aí que está o erro. Agora não tem hábito bom mais, não tem mestre, não tem mais ninguém bom. Lógico que tem. Lógico que tem. Tem muita gente boa. Eu vou dar um exemplo aqui Tem um professor chamado Antônio. Pouca gente conhece ele. Eu conheci ele no Pará, fui dar um curso em Belém e conheci o Antônio. Aí eu fui na academia dele, também não conhecia ele. O cara, eu dei o curso, depois eu vi toda a história dele, conversei com ele, fez o curso. O cara é fantástico, é de Belém, mas é porque ele é fantástico. Ele foi morar no Japão e ele fez parte da Federação Japonesa de Karatê. E lá no Japão, ele pegou até o 7º Dan na Federação Japonesa, ele foi árbitro, chefe de quadra na Federação Japonesa. O que isso significa? Que o cara sabe Karatê. E agora tem um kata que a Shotokan está fazendo, que na verdade não é da Shotokan, é do estilo Gensen-ryu, e o representante do Gensen-ryu no Brasil é o Antônio. Ele foi num curso da CBK, num brasileiro, fazer o credenciamento dele, seguir como ele fez na Federação Japonesa. Os caras nem olharam para a cara dele. Ele não pegou credenciamento nenhum, passou batido, nem foi mais. Agora, um cara desse nível, que arbitrou no Japão, está aqui no Brasil, esse cara tinha que estar no Conselho de Árbitro, tinha que estar dando curso, tinha que estar passando essa experiência de como funciona a arbitragem japonesa. Ah, não, por que como funciona a arbitragem? Porque não é esse pensamento simplicista. Por que o Japão domina no kata? Porque não tem esse pensamento simplicista. E a nossa escola antes de mestres, tanto no continente pan-americano todo, era japonesa. E agora querem implantar uma coisa que não segue o Japão. E nós vamos pagar caro por isso. Porque a parte técnica é caro. Hoje você tem atleta que ele não faz nada de difícil. Ele só faz fácil. E ganha competição fazendo só o fácil. Por quê? Por causa desse tipo de pensamento. Então, quer ser um hábito bom? Quer ter um karatê bom? Quer formar aluno? No meu conceito, vai estudar. É o que ela falou. Vai estudar, vai treinar karatê, tenha mestre, tenha fonte. Não existe nenhum lugar no mundo que a sua fonte é um livro de regra. Um livro de regra, qualquer pessoa pode ler, decora um livro de regra. Não dá para você basear se o árbitro conhece a arbitragem com uma prova que o cara já sabe o resultado da prova. Isso até em nível pan-americano. O cara já sabe o gabarito da prova antes de fazer a prova. O cara já tem as questões antes de fazer a prova. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Mas por que a WKF, a Pan-América faz desse jeito? Porque ele já imagina que quem chega lá, chega pronto. Ele não imagina que o cara vai usar isso como se fosse um aprendizado. Então, é um absurdo, entendeu? E isso é fácil entendimento. Não precisa ser muito... no meu ponto de vista, não sei o que você pensa sobre isso. Com certeza, apoio 100%. Mas é assim, é o que a gente está vendo por aí, né? Então, por exemplo, aí você fala assim, pô, por que vocês fazem todo o trabalho e chega na hora... O que acontece? Por que a gente continua fazendo? O que você acha? Por que a gente continua fazendo o trabalho tudo certo? Se chega na hora, qualquer movimento, o cara ganha o kata. Por quê? Porque a gente quer bater com o Japão um dia. Nós queremos estar no mesmo nível do Japão. E só tem um jeito de chegar no mesmo nível do Japão. Você conhecer o karatê que eles conhecem lá. Isso é difícil, talvez leve uma vida toda e talvez você não chegue no nível deles. Mas é essa a nossa direção. Então, se o karatê brasileiro tem que voltar a olhar para o Japão e voltar a treinar com o professor e sair desse negócio, desse ciclo vicioso de competição, de ficar com conversa fiada em dia de competição. Competição é simplesmente o lado esportivo do karatê. Tem que ter competição, competição é muito legal, mas
conhecimento de karatê não se acha em campeonato. Paulo, e uma coisa que as pessoas podem até vir a questionar. Ah, mas a Sandra Sanches ganhou da Shimizu. Aonde que a Sandra Sanches busca conhecimento? Qual é a fonte? Ela tem o marido dela, que é o Jesus, que é o técnico, mas eles estão direto em Okinawa. O treinamento que eles fazem no Japão é constante. É de lá que vem toda a fonte deles. Exatamente. O europeu, eu cada vez que eu vou viajar, quando eu vou para o Japão, né? Quando ela foi para o Japão, quando o pai dela... O europeu, ele não sai do Japão. Eles têm condição financeira melhor que a gente aqui. Eles não saem do Japão. Aí você vê, vai dar um curso, mas o cara treinou com os mestres. Ele treinou com os mestres. Agora, por que a Sandra conseguiu ganhar de uma japonesa? A Sakura também. A Sakura está direto a Sakura no Japão. É japonesa, né? Ela mora no Japão, a família toda é do Japão, ela tem professores no Japão, então ela é americana, né? Naturalizada, ou a família toda é japonesa e ela nasceu nos Estados Unidos. Eu não sei como é isso, mas é esse tipo de caso. Ela é mais japonesa do que americana. Então você fala assim, ela chega, a parte técnica dela da onde? Porque ela tem professor. Agora, você pode ver que os mestres não aparecem no Japão. Você vê os atletas, você vê não sei o quê, mas por trás de um atleta é o mestre, é o professor. Então, por exemplo, a confederação quer buscar alguém para ouvir, vai atrás de um professor, de um mestre. Sobre kata, tem que ir atrás de um mestre. Nos estilos, vai atrás dos caras que entendem de karatê-do. Aí você vai melhorar os seus árbitros. O cara treinando o karatê, automaticamente ele melhora na arbitragem. Mas ele não está atualizado. Atualizar, pegar um livro e ler, ir num campeonato e ver como o árbitro está agindo e tal, isso é um dia. Isso sim, em algumas horas você resolve. Agora, karatê-do você não resolve em algumas horas. Você tem que treinar. Tem que dar aula todo dia, tem que tentar melhorar, tem que ser um cara estudioso, entendeu? Então, isso está faltando para o brasileiro. Na verdade, é um pensamento simplicista e acomodado. Tá? Então, assim, às vezes parece que é agressivo, né? Porque eu sei que quem está ouvindo aí, talvez, que está nesse caso, vai ficar bravo, né? Vai sacudir, né? Porque a carapuça vai encaixar, né? Mas eu estou fazendo um trabalho bom, porque se você se sentiu incomodado com as palavras que eu estou falando, é sinal que eu peguei você no teu ponto. Então, eu vou tirar você da zona de conforto. Então, aproveita essa situação e vai estudar, vai treinar. Eu acho que esse é o ponto. Né? Não sei. Você acha? O que você acha? Eu concordo 100%. E, inclusive... É muito difícil vocês me verem em rede social, muito difícil vocês me verem dando entrevista ou enfim, porque eu gosto de ser direta, objetiva e tudo que eu tenho para falar, eu gosto de falar diretamente às pessoas envolvidas, né? As pessoas que realmente têm que escutar. E eu tô até de vestido hoje, muitos acham que nunca me viram de vestido, porque o Paulo me convidou para passear. E quando eu fui ver, eu estava aqui, nesse podcast. Hoje ele me pegou de surpresa. Hoje, assim, eu enganei ela e também fui enganado, né? Porque, na verdade, o Lucas montou tudo isso aqui, né? Ele tem a estrutura, ele tinha me falado, lógico, foi tudo planejado. Mas eu também não sabia que eu ia chegar aqui e a gente ia conversar. Eu imaginei que tinha alguma coisa, né? E não tem, é livre. E é muito legal isso aqui, porque a gente fica livre sincero, pra falar, né? É sincero, é um bate-papo, né? E assim... Direto. É direto. Agora, é interessante as passagens que a gente tem com competição, né? Muita gente... que a experiência dela é muito grande. E assim, tem uma coisa assim que me incomoda, por exemplo, ela é técnica, tudo, mas pela educação japonesa, né? Pela estrutura e pelo karateca, você não fica... brigando com todo mundo onde você vai, né? Então, o que você está errado, você não vai lá e briga, né? Eu já sou meio assim, né? Por isso que eu parei de ir em competição. Porque eu começo a ver... Eu vou para um campeonato hoje,
e me incomoda. Eu já vejo um monte de coisa errada. Então, aquilo me incomoda. Então, eu não fico muito tempo. Eu fico na arquibancada, dou uma olhada, aquilo lá começa a me embrulhar o estômago, né? Porque algumas coisas tinham que ter evoluído e parece que regrediram, né? Então, essa parte do catar me incomoda muito. E, inclusive, quando entrou bandeira, eu falei, não, bandeira tem que dar nota. Se eu tivesse na arbitragem, na época, se eu fosse do conselho de árbitro, como eu já fui, né? A primeira coisa que eu ia fazer, ia mandar uma pranchetinha do lado, né? Com todos os nomes dos atletas que vão competir, e você dá uma nota na pranchetinha, todo mundo dá uma nota, o árbitro que vai apitar espera, deu a nota, levanta a bandeira. Porque depois eu queria ver a nota que ele deu para aquele atleta e a nota que ele deu para o outro. Porque depois eu ia questionar. Eu falei, eu ia questionar. Por que você deu essa nota para um e essa nota para outro? Paulo, e houve uma época da FPK onde eles faziam um tipo de um ranking, se eu não me engano. Eles premiavam os melhores, os árbitros que tinham, enfim, uns feedbacks mais positivos. Ou eu não sei se havia uma votação. Eu acho uma coisa muito interessante, como tem legal. ranking de atletas. Nós tivemos uma vez, até foi interessante, quando a FPK teve um problema com a CBK e ficou fora, teve uma intervenção na FPK e atuou uma outra federação. E aí chegou uma hora que essa outra federação fez um evento e foi todo São Paulo nela. Porque a FPK estava com intervenção, não estava funcionando. E nós fomos nela, e essa federação, e o Marco Antônio Fialdini era um dos que encabeçava, e ele, e saudade do Marco, né? Muito. O Marco, fantástico. E ele fez um prêmio assim, que os atletas técnicos, todo mundo que estava no evento, botava o voto anonimamente numa urna, elegendo os melhores árbitros. E nós somos com a Hayashi, eu fui de chefe de árbitro, e nós tivemos 2 árbitros que atuaram lá. E nós tivemos 2 árbitros, os 2 árbitros da Hayashi foram os melhores árbitros. E eram garotos novos na época. E até um agora é coordenador da seleção, acho que foi coordenador da seleção, o Ricardo Aguiar e o Maurício Riso. Uhum. Foi eleito pelos técnicos atletas, todo mundo que estava lá. Eu acho isso muito legal, porque dá uma referência, e ainda sendo anônimo, né? Porque aí tira aquele negócio do puxa-saco, né? Uhum. Porque aí você vai votar pensando assim, vou botar meu nome aqui, vou votar no cara, mesmo que ele foi ruim, porque aquele cara é o chefe de árbitro, é o bambambam, né? Ele vai sempre me ajudar, né? Não vai me prejudicar. Agora, se é anônimo, né? Aí ganha mesmo o melhor, né? Eu não sei, eu achei bem legal. Não é nenhuma questão de fazer uma pressão em cima, mas da mesma forma onde os atletas precisam buscar uma pontuação, né, para estarem dentro de uma seleção brasileira que representará o Brasil no Mundial, no Pan-Americano, enfim, eles precisam estar em dia com seus treinamentos e para conseguir atingir essa média, essa meta também. Eu acho que os árbitros, para a gente conseguir fazer com que o karatê, não digo nem comitê e nem kata, que o karatê tenha essa evolução, eu acho que seria muito interessante pensar em algo assim. Não precisa ser os 3 primeiros, mas os 10 melhores, porque o Brasil é imenso e tem muitos árbitros bons. Tem muitos árbitros bons. Aí os de baixo vão começar a seguir E até isso. uma enquete de quem você gostaria de ver atuando como árbitro também. Para eles, por exemplo, um professor que nem o Antônio, que ninguém fala, mas eu sei que tecnicamente muita gente gostaria de ver ele lá. Então a gente poderia votar em quem a gente queria que tivesse lá, né? Então, e tem muitos árbitros, para né, começar a se olhar, né? As que... pessoas que estão lá encostadas, que entendem de karatê, que podem ser excelentes árbitros, estão paradas por causa da estrutura, né? Talvez, né? E muitos comentam, né, que existe a Bolsa Atleta, que é um apoio aos atletas, enfim, aos técnicos. Não tem muita coisa, digo, para os professores que formam esses atletas. Mas podia se pensar numa premiação até para esses árbitros, depois na final de um brasileiro. Eu acho que a solução para os árbitros tinha que ser como no futebol, como no basquete, ter uma associação de árbitros separada. O Sensei Takashi Shigeda estava pensando. O Sensei Takashi Shigeda, um amigo meu, saudoso também, né?
ele tinha essa ideia. E a gente sempre conversava, ele queria fazer isso, só que ele tinha pouco apoio, né? Lógico que é muito complicado uma federação apoiar isso, mas é o futuro. Uma arbitragem independente e que uma verba que é arrecadada no campeonato é distribuída entre os árbitros. E os principais árbitros têm o dinheiro para sair fora do país, para se credenciar. Então, eu acho que a associação ela tem que prestar um serviço para aquela confederação. Entendeu? Eu acho que não fazer parte daquela confederação, ela tem que ser uma coisa independente. Porque quando você está inserido dentro do processo, você também fica inserido na política. Eu acho que isso atrapalha bastante a arbitragem. Porque a arbitragem, às vezes, se mexe, né? Se mexe politicamente. Então, quer fazer alguma mudança política, está descontente com alguém, então com algum professor, com alguma coisa, aí a política acaba interagindo com a arbitragem. E eu acho que tem que ser totalmente neutro. Eu acho que a arbitragem tem que andar separado. Então, a confederação vai lá e chama a arbitragem e paga. E presta serviço para aquela confederação. Eu acho que tem que ser esse caminho. E quem fizer uma arbitragem, a associação de árbitros, ter uma classificação por graduação e conhecimento de karatê. E ter um conselho ali de gente que conhece. Por exemplo, o teu pai, né? Teu pai é um cara que bate 200 vezes por Makiwara hoje. Conhece tudo de arbitragem. Eu aprendi muita coisa com ele. Muita coisa. Sabe tudo de arbitragem. E tem muito gás ainda. Ele poderia ser um professor de árbitros. Nós não temos isso. Cadê ele dando curso para árbitro? Ah, não, o sessionamento está desatualizado. Está desatualizado com uma regrinha que em 30 minutos você se atualiza. Eu estou fora da arbitragem faz 10 anos. Eu pego a regra, leio, tenho dúvida, ligo para um professor que eu conheço que tá atual. Como que tá? O que é isso aqui? Para que é isso aqui? Ele me explica e estou atualizado. Agora, isso não significa o meu conhecimento de karatê, nem o dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos dessas pessoas que conhecem. Uhum. Entendeu? Hoje não adianta o cara vai lá, porque você começa a viajar, se você tem dinheiro e começa a viajar, você pega o credenciamento, até de catar. Você está lá toda hora. Eu não vou citar nome, mas eu conheço, eu sou presidente da Hayashi na América do Sul hoje. Um professor da América do Sul, não vou citar nome, ele vai para curso pan-americano, ele começa o kata de frente e termina de costa. Um kata não é os top do top, é um kata tipo Seiente. O cara começa de frente e termina de costa. Hoje ele é árbitro de kata na WKF. Conhecimento dele é baixíssimo, mas ele vai em todos, tem dinheiro para ir em todos. Viaja, tudo arrumadinho, bonitinho, tem o terninho, tem tudo engomadinho, tem tudo. Mexe do jeito que os caras querem, senta do jeito que os caras querem, tal, não sei o quê. Agora, ele já está na WKF, esse cara vai sentar numa mesa e vai fazer essas coisas. Aí, para esse tipo de árbitro, é lógico que ele quer o simples. Balançou, tira tanto. Tira tanto. Ele não quer ver o que o cara faz com dificuldade, se o cara tem nível técnico. Porque é uma coisa que me chama atenção. Você tem atleta que ele faz o que é muito difícil, fácil. A gente conhece, né? A Nicole, por exemplo, né? Nossa filha. A Nicole, ela faz coisa muito difícil e parece fácil. Então, às vezes, o cara olha o kata dela e fala assim, o dela é melhor, porque... Só que o jeito que ela fez, que nem o salto da Nicole na seletiva, né? Do Qualify, se você observar o salto dela, ela levanta 1 metro do chão. Ela tem 1,50 m. Ela levanta 1 metro do chão, salta e cai perfeita. Não mexe uma vírgula. Aí você vê um monte de menina saltando, cai meia torta, desequilibra ali, salta abaixo, faz um monte de coisa para tirar a dificuldade do salto, se prepara para saltar, tem uns que anda para pular, tem uns que faz assim com o braço no meio do salto, não faz movimento de defesa do karatê, entendeu? E o cara tem nota mais alta. Aí, o que é isso? O árbitro não está vendo isso. O árbitro não está vendo que ela faz o difícil muito fácil.
que ela tem outro nível. Agora viram, né? Em Moscou viram, né? Não é verdade? Aí falam assim, mas ela no kata dela não foi bom no brasileiro. Mas, pô, 20 dias? Será que ela melhorou tanto em 20 dias? Hein? O que você fala como mãe? Não como técnica, mas como mãe. O kata dela em 20 dias. Por que de repente melhorou tanto em 20 dias? O que você acha que aconteceu? Aconteceu algum milagre ou não? Fala o que você acha. Não vou entrar nesses méritos, né? Eu estou provocando ela, mas ela não vai falar, melhor né? ficar quieta. Só deixar claro uma coisa, tá, Paulo? Essas colocações que a gente está fazendo são opiniões nossas e sabemos que somos formadores de opinião. E então vale ressaltar que a gente não está criticando, em hipótese alguma, a Confederação Brasileira de Karatê, tá? Porque eles estão se desdobrando e fazendo ao máximo para melhorar tudo isso. Porque a gente sabe que é difícil e que deixar tudo perfeito não depende só deles, depende das pessoas que estão atuando e trabalhando junto. É uma equipe e para se montar uma equipe tão grande, né, é muito difícil. Muito difícil, porque nós sabemos que os árbitros viajam muitas vezes tirando dinheiro do seu bolso, são custas com alimentação, com acomodação, com a vestimenta, que não é barato, tudo é investimento. A gente sabe o quanto é difícil e eu valorizo muito o trabalho de vocês. Mas a gente pode fazer com que a arbitragem do Brasil seja a melhor do mundo também. A gente não quer que tenhamos os melhores atletas do mundo, então vamos batalhar para termos a melhor arbitragem, os melhores técnicos, os melhores profissionais, porque a gente sabe que a gente tem capacidade para isso e, enfim, já foi falado várias coisas que a gente pode fazer para melhorar. Então, deixar muito, muito claro que nem eu nem o Paulo, a gente está questionando o trabalho que está sendo feito, tá? Eles estão se desdobrando realmente, agora com a perda, né? Uma grande perda do Enio, que o Enio vinha fazendo um trabalho muito, muito bom, inclusive pensando nos estilos, pensando em como evoluir, pensando em como fazer com que tudo isso que a gente está conversando aqui aconteça. Então ele era um cara com muita vontade, embora tivesse pouca idade, tinha uma determinação enorme de conseguir fazer a diferença, de deixar um legado na arbitragem. Ele ficou durante pouco tempo, porque infelizmente ele veio a falecer, mas fez um excelente trabalho. O período que ele pegou e que ele se dispôs a trabalhar em cima da arbitragem, ele estava fazendo um belíssimo trabalho. E eu tenho certeza que esses que estão agora assumindo, né, darão continuidade e farão a diferença também, continuando tudo que o Enio havia iniciado. Essa nossa conversa de hoje é realmente para tentar fazer com que os árbitros mudem, alguns, não todos, tá? Mudem essa forma de pensar que saber arbitragem é conhecer o livro de regras. Isso não é o suficiente nem para o karatê nem para o shiai, mas principalmente para o kata. Para o kata principalmente, se vocês não tiverem conhecimento, não tiverem embasamento, não tiverem fonte, ficarão limitados. E se vocês com certeza querem subir no credenciamento, precisa ter essa visão mais profunda das técnicas. Porque o que acontece, né? O credenciamento de comitê, ele é mais tranquilo. O comitê também é mais explícito, né? Você vê um golpe, embora eu acho difícil também. O comitê é uma avaliação difícil, não é fácil. Os kata tem os estilos, né? Porque você tem que decidir em fração de segundos e é complicado. Mas nos katas, ele exige muito conhecimento. E realmente, como a Simone falou, o Enio foi uma grande perda. Porque, na verdade, tinha um potencial incrível. Incrível, era um cara dinâmico, era um cara que fazia tudo, não ficava principalmente, esperando. Paulo, humilde, vinha, perguntava. Humilde, conversava. Sabe, Essa é uma característica do cara que é bom, né? Ele procura as pessoas, o cara que é bom e tem futuro, como é o caso do Enio, ele vai atrás de conhecimento. Ele sabe que ele é limitado, principalmente quando o cara é jovem e bom. Isso é raro. A maioria dos jovens, eles acham que já sabem tudo, principalmente os inteligentes.
né? Eles, rapidamente, eles acham que conhecem tudo, que não precisam mais de ninguém. Mas os jovens que realmente vão se destacar são aqueles que estudam muito, sabem muito, mas ainda sabem que tem muito para aprender. E isso está faltando, eu acho, para alguns, né? Para alguns está faltando isso. Entender que são bons, mas que ainda tem muito para aprender. Até Pablo Picasso, antes de morrer, ele fala uma coisa assim muito interessante. Ele fala assim: eu estou muito feliz hoje. Aí o pessoal: por que você está feliz? Ele falou assim: porque hoje eu tenho a certeza que eu sei só 50% do que eu achava que sabia quando eu tinha 20 anos. Então, isso é importante. Quando você acha que sabe tudo, é o começo do fim. É o começo da comodidade. Então, por exemplo, quando eu falei lá no começo que as minhas palavras podem estar incomodando algumas pessoas, é um bom sinal. Porque eu estou te tirando da tua zona de conforto. Quem sabe eu consigo fazer você mudar o teu ponto de pensamento, né? Para um lado correto, tá? O que eu falo assim, eu procuro me basear em algumas coisas para falar. Eu não falo do que eu acho só simplesmente pelo que eu acho. Eu falo pelo que a gente tem na frente aí. Se a gente quer ganhar do Japão, por que a Sanches ganhou do Japão? Fez um feito inédito numa Olimpíada. Porque ela foi estudar com o Japão. Só tem um jeito. Você quer ganhar dele, vai fazer o que eles fazem. Entendeu? Por isso esse é o ponto. Não adianta você fazer uma linha, vamos fazer uma linha europeia, uma linha de pensamento ocidental, parte marcial. Não. A parte técnica sempre foi, sempre vai ser, na origem dela, no Japão. É a mesma coisa no taekwondo. O cara que quer ficar bom de taekwondo é Coreia. Não tem nem que pensar. O cara que quer ficar bom de kung fu é China. Entendeu? Não adianta você achar que um ocidental vai dar conta disso. Porque lá na China, lá na Coreia, além dele ser a matriz da coisa, vem de geração em geração aprendendo, são muitos. São muitos. Você pode ter o conhecimento melhor que todo mundo lá, mas você é 1, 2, 3, nunca vai chegar no nível deles lá. Então, o judô passou por isso. O judô chegou uma época que o Japão não interessava, que era a Europa. Aí hoje, qualquer atleta que se preza, que vai para uma Olimpíada, ele passa pelo Budokan, ele passa lá no Japão para treinar. Aí o pessoal fala no Japão no Karatê. O pessoal do pensamento simplicista é o pessoal do europeu. Então esse pensamento simplicista leva a uma degeneração e leva ao afastamento do campeão, que é o Japão. Nos últimos mundiais, façam um levantamento, por favor, e vejam que país que está entre os 3 primeiros em todos os mundiais, desde o início do primeiro mundial em 1970, quando a WKF chamava UCO. Vejam lá atrás, faz um levantamento, entra na internet. O pessoal é tão bom de internet, né? E não entra nessas coisas. Vê lá. O Japão ficou em segundo, talvez em 1 ou 2 competições. Em segundo no geral. Isso inclui comitê, né? Se o Japão só ganhasse no Catar, não ganharia o comitê. Não ganharia no geral. Não ganharia no geral. Então ele tem que ganhar no comitê também. Então vai ver. Vai ver quantas medalhas de ouro ele ganha em cada mundial. Faz uma avaliação e depois me fala. E vê da Europa. O pessoal fala tanto da Europa, mas vê da Europa. A Europa é ciclos. Vocês vão ver ciclos. É aquele cara bom, que é fora da casinha, que é padrão Japão, entendeu? Que está naquele processo numa época. E aquele cara, naquele ciclo, aquela gestão, o cara ganha. Pô, a Inglaterra já foi a soberana, né? A França está há muito tempo entre as melhores. Hoje se fala muito de Irã, hoje se fala muito de Egito, né? A Espanha já dominou, a Itália, né? Então assim, é ciclos. Os que se mantêm forte
pode ver que eles têm uma escola japonesa muito forte por trás. O nosso caso aqui na América do Sul é exatamente esse. Começamos a seguir uma linha que, no meu ver, a nossa escola sempre foi japonesa. A nossa origem sempre foi japonesa. Nós não podemos renegar isso. Nós temos o melhor do mundo na nossa origem no Karatê. Por que nós vamos renegar? Por que nós vamos começar a dar... Agora vão se criar métodos que são melhores que os japoneses, se eles ganham tudo, na parte esportiva, tudo, se os campeões mundiais vão para o Japão treinar, não tem sentido, né? Eu não sei, eu acho que nós temos que seguir. Então, eu realmente brigo muito para que a Confederação Brasileira siga esse caminho na parte técnica. Siga esse caminho, busque esse caminho do Japão, da origem japonesa. Aí, independente de quem estiver à frente disso, o Brasil vai ser sempre muito forte. Não vai ser um ciclo, não vai ser 1 ou 2 atletas por uma época. Vai ser sempre forte. Assim, eu não acredito muito em coincidências, mas no período em que o Brasil se destacava muito, nós éramos direto campeões pan-americanos, sul-americanos, enfim. Na Shotokan nós tínhamos o Sensei Sagara atuando, o Sensei Ito, né? Enfim, tinha o Sensei Buyo na ativa, Sensei Shinzato, meu pai, enfim, vários professores, né, que atuavam na arbitragem, que atuavam como técnicos, faziam parte da banca examinadora do Kodan Shakai. Então, nós tínhamos o Japão orientando esses atletas. Talvez, será que não é por isso também que a gente acaba sobrando tanto? Não, eu lembro de uma seletiva. Pra gente era mais difícil a gente chegar num Campeonato Paulista, no pódio, do que no Sul-Americano. No Campeonato Brasileiro, os 3 primeiros colocados do brasileiro ganhavam o Campeonato Sul-Americano. Para você ter uma ideia, eu lembro de uma seletiva no Catar, na Confederação Brasileira, nós fizemos em São Paulo, e veio atleta do Brasil todo no Catar. Eu me lembro muito bem, nós montamos uma banca com Sensei Sagara, Sensei Onamine, Sensei Buyo, Shigeda, que era da arbitragem, representando a arbitragem, Celso Rodrigues, que era o representante da arbitragem, Sensei Takamatsu, esse grupo. Aí o Sensei Sagara falou assim, que nota que eu dou? Eu falei, Sensei, dá de 0 a 10. Qual a nota que você quiser? Como você quer fazer? Você vai dar para todos os atletas a mesma nota, não vai? Então acabou, se eu dar o mesmo, qual que você quer fazer, de 0 a 10? Faz de 0 a 10 e dá a nota. Não precisa nem ter nota de 5, 2, 5, 4, de 6 a 8, de 7 a 9, não precisa nem nada, dá a nota de 0 a 10. Aí pegamos folhetinho, pronto. Os atletas que nós colocamos na seleção eram os melhores atletas. Era simples, entendeu? Agora... Aliás, nós tínhamos mais receio da avaliação, né, daqueles monstros, entre aspas, Exatamente. que eram aqueles árbitros, do que dos nossos adversários, porque a gente sabia que a gente estava à frente dos caras que realmente conheciam karatê e eram extremamente respeitados por isso. Exatamente. Era um orgulho para a gente poder se apresentar para eles. Eu hoje faço parte do Conselho Mundial da Hayashi de arbitragem. O chefe de árbitro da Hayashi, Sensei Nishikawa, ele é chefe de árbitro da Federação Japonesa de arbitragem. Ele que domina a arbitragem na Federação Japonesa, que é a melhor arbitragem do mundo. Só isso. E ele é o meu chefe, eu faço parte do conselho de arbitragem junto com ele. Agora, com quem que ele treinou? Com quem que ele aprendeu karatê? Com um professor que ninguém conhece lá no Japão, que não está em federação. Um dos caras que ele pediu conselho e que ele abaixou a cabeça e que ele veio aprender aqui no Brasil, Sensei Onamine, pai dela. Quer dizer, um cara que sabe karatê, ele conhece outro que sabe. Entendeu? Então, olha o que a arbitragem brasileira era respeitada. Eu não sei se vocês sabem, mas quem manda na WKF hoje na parte técnica se chama Sakumoto, né? Que foi atleta, Okinawano, tal. Esses professor Sakumoto, ele também é o que cuida, é o técnico do Kiuna, que
todo mundo, Kiuna, já foi campeão mundial, Sakamoto. Tricampeão mundial, já foi várias vezes, apresentou a Ryu pro mundo, né? Kata Anan, Kata Paiku, fez todos eles em Pachu, fez tudo em mundial. Esse professor conversa com o pai dela hoje. Né? Hoje não, desde sempre. Desde São amigos sempre. pessoais. São amigos desde pessoais e pede conselho pro pai dela. Quer dizer, agora você tem um cara que o Sakamoto liga para pedir conselho, para perguntar de parte técnica, no Brasil, e você não está utilizando esse cara. Então é isso que eu acho que a gente tem que acordar. Temos que acordar. Tem que voltar a ter o Kodan Shakai. Tem que montar o Kodan Shakai, tem que ter os mestres. Isso foi uma coisa que foi tirado. Eu acho que tem que voltar. E tem que deixar a parte de gestão um pouquinho separada da parte técnica. Tem que se começar a ter isso. Porque antigamente a gente tinha eles próximos da gente. A gente tinha os mestres muito próximos. Então, se eu sou técnico, eu tinha que pedir bênção para eles. Tá certo? Tá errado? Eles iam ver treino, eles participavam. Se eu sou árbitro, eu tenho que te pedir bênção para você ser na mini. Tem que entender, tá certo isso? Eu posso dar isso no curso? Posso ensinar desse jeito? Não copiar alguém lá de fora. O Brasil tem condição de fazer o seu trabalho na arbitragem, com cara própria. Não precisa ficar copiando os outros. Nós temos esses mestres para exatamente não acontecer isso. Então é isso que eu estou implorando para que o pessoal ouça minhas palavras alguma vez e comece a pensar nesse sentido. Sabe? Parte técnica decidida baseada só em conversa, em conceitos, é muito frágil. É muito frágil. Em conceito simplicista. Qualquer um pode ser árbitro. Não, não é qualquer um que pode ser árbitro, não. Não é qualquer um. O cara tem que estudar karatê, até de comitê. Vou dar um exemplo. A arbitragem nova hoje, ela é baseada de comitê, de luta. Ela é baseada num sistema assim. Muito bom esse sistema. É o melhor sistema. 4 árbitros só dão ponto. A função dos árbitros que estão sentados é dar ponto. Não é ver falta. Eles auxiliam quando é por causa da visibilidade, eles auxiliam. Mas a função deles é dar ponto só. E a função do árbitro central hoje não é dar ponto. Ele não interfere em pontuação. Ele só interfere na falta. É para ele ver falta. Ele é um mediador do combate e ele vê a falta. Como que você pega um árbitro que só tem qualidade para ver ponto e faz rodar e ele vai para a central? Aí o que acontece? Quando você faz isso, às vezes o árbitro que não tem qualidade de ver falta, porque ver a falta no comitê exige karatê-do. Exige karatê-do. Porque, por exemplo, né, a luta do comitê, você bate e deixa o braço, isso é a luta do kata. Do shiai é o controle. É isso aqui, ó. Pam. Entendeu? É um movimento só. Pam. Do kata é esse. Esse golpe do kata é para dar um golpe só e não dar mais nada. Para acabar a luta ali. E é isso que a gente tem que ver no atleta de kata. No de shiai é adaptação. Agora, se você for ver nos itens de avaliação do ponto, se você perguntar para muitos árbitros por aí, aonde que está o controle? Em qual desses itens? Né? Nós temos lá aplicação vigorosa, boa forma, tempo correto, distância apropriada, zanshin e atitude desportiva. Deixei por último, que é onde está o controle de golpe. Então, o árbitro tem que ter esse sentimento na falta. Então, ele teve o controle ou deixou o braço? Esse já é um ponto de avaliação. Se ele deixou o braço, não é uma atitude esportiva. A atitude esportiva está no controle. Entendeu? Porque ele está exatamente jogando. Pouco árbitro que acha que esse item está aí. Tá? Isso é só um item.
Não é verdade? Agora, por exemplo, e o cara não tem que ter conhecimento de karatê para isso? Então, quer dizer, você está, é pensamento simplicista do cara de educação física. O cara de educação física faz cara, ele vai para arbitragem de karatê. Ele tem que começar a estudar karatê, tem que começar a praticar. Aí ele vai subir na arbitragem. Esse é simples. Ele não precisa ser campeão, não precisa ser nada, mas ele tem que começar a conhecer karatê. Tá certo? Porque senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Entendeu? O que você acha? Com certeza é isso. Como é que ele vai avaliar se a base está correta, se não está, se ele não conhece karatê, se o fundamento está sendo realizado corretamente? Se você não tiver propriedade, né, para fazer essa avaliação em cima de treinamento, você realizando aquela técnica, você não vai conseguir fazer uma boa avaliação. É verdade, é verdade. Tem que ser repensado essa parte de julgamento. Hoje, cursos de arbitragem são em cima de procedimento e tem que ser repensado, porque o bom árbitro é o que julga. Uhum. Né? Você é o que vê. Se você vê ponto, vê falta, todo o resto é fácil. Botar uma roupinha bonitinha, gesticular, saber os procedimentos, tal tempo, quando der tanto tempo, se o cara sair, vai para Hansoku Chui, categoria 2, já vai direto para Hansoku Chui na categoria 2, se o cara fizer uma falta da categoria 2 quando falta 15 segundos, Senshu, primeiro ponto, quando dá o primeiro ponto, faz. Isso tudo são procedimentos, isso tudo é fácil de aprender. Agora, se você deixar só o fácil, nós vamos ter só procedimento. E aí, o julgamento é comprometido. Eu não sei se você concorda comigo disso daí. Com certeza, pô. E você havia falado em aproveitar os mestres ou aqueles profissionais que estão ainda na ativa, né? Eu acho que é o quanto antes, isso aí tem que ser para ontem. Por quê? Porque meu pai, por exemplo, tem 80 anos. Exato. Ele tem muito a oferecer. Muito, e ele muito. tem essa necessidade de passar o conhecimento dele enquanto ele consegue ainda executar as técnicas. Tanto é que para nós que somos da família, eu estava indo direto todo final de semana para São Paulo, preciso retomar, né? Por causa das competições agora da Nicole, que eu me ausentei dos treinos lá com meu pai, e agora tem o Pan-Americano também. Então, ele exige da gente, a palavra é sugue, tudo Aproveita que ele você tem. está falando e já fala suas palavras finais aí pro pessoal, que depois aí eu termino o nosso Gostaria de bate-papo. agradecer o espaço, espero que tenha agregado alguma coisa para vocês e que vocês saibam que tudo veio do coração, não foi nada programado, nem minha vinda aqui hoje, tá? E sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem trocar alguma ideia, podem me chamar pelo Facebook, pelo Instagram, que eu estarei sempre disponível para ajudar todos. Bem, eu queria agradecer, né, e desculpa ter tomado o tempo de todos vocês. A gente tentou passar algumas das nossas experiências, do que a gente acha, e tentando ajudar, né, que todos, de uma certa maneira, entendam o nosso ponto de vista e dizer que nosso primeiro episódio, o episódio número 1 do nosso podcast Catapódio. E agradecer a produção, agradecer todo mundo que está trabalhando aqui com a gente, que está montando esse estúdio maravilhoso, né, essa estrutura maravilhosa. E vamos dar um pontapé inicial nos nossos bate-papos. E queremos ter vários convidados aqui, vai rodar muita gente, vamos conversar. Vamos tentar trazer meu pai, né? Vamos tentar trazer o Sessionamini aqui, né? Vai ter que... Se ela foi difícil... Eu imagino, Sessionamini, nós vamos ter que fingir que isso daqui é alguma coisa. Não sei o que nós vamos ter que armar para ele vir aqui, mas a gente arrasta ele para cá, né? Então, quero agradecer mais uma vez, desejar a todos um bom dia e dizer também que nós estamos sempre à disposição, né? O pessoal que me conhece, eu sempre me coloco à disposição em prol do Karatê. E a gente quer ajudar. As críticas que a gente vocês ouviram aqui não são críticas pessoais,
São críticas das estruturas e às vezes a gestão da CBK está sendo muito boa, mas às vezes numa gestão é natural que você deixe passar algumas coisas, ou tem algumas coisas que não estão funcionando. Então a gente tenta dar um norte aí, né, para todo mundo e tenta dar um conselho, uma ajuda. Essa é a nossa função com o Karatê. A gente quer o melhor do Karatê e a gente sabe o potencial que o Brasil tem, a qualidade de técnicos, atletas, professores, e a gente quer cada vez melhorar isso. Então contem com a gente, estamos sempre à disposição de todos. Um abraço, boa tarde para todos.